Boa noite! Estamos começando mais um programa A Grande Ideia, o programa que traz para você histórias de sucesso de empreendedores da nossa região. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito conhecida na cidade, é o Cizenando Andriani, da STR Transportes. Boa noite, Cizenando, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma alegria estar participando desse programa, né? Poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Imagina, uma grande trajetória temos aí para contar hoje. Cizenando, a gente já agradece a tua presença, né? Conta então pra gente quem era o Cizenando antes de ser empresário. O Zenando começou já aos 14 anos trabalhando, limpando jardim. Primeiro emprego meu foi trabalhando no Goiabal do Chaves, trabalhei uns 11 meses lá, podando goiaba. A minha mãe foi muito tempo diretora ali no Senec, eu também trabalhava ali de ajudante, trabalhei de servente de pedreiro, ali onde funcionava o Senec, hoje É uma escola. é uma escola ali que hoje foi para a prefeitura. Todo aquele muro que tem em volta daquele colégio ali, eu trabalhei de servente de pedreiro, ajudando a construir. Então, acho que o trabalho não faz mal para ninguém, só faz bem. Depois eu fui trabalhar em loja de material de construção, trabalhei na Santa Rita, trabalhei no Capistrano e depois eu fui para o transporte, onde eu me identifiquei, onde eu me apaixonei pela profissão. Trabalhei 8 anos de empregado numa empresa de Criciúma, tive mais 2 anos e 7 meses numa sociedade e depois em 95, como um bom brasileiro, empreendedor, eu achei que eu consegui realizar o trabalho como eu gostaria que ele fosse realizado, de produzir e trabalhar, eu achei melhor eu trabalhar sozinho e fundei a STR. E a data de fundação da STR é dia 1º de maio de 1995. Então, estamos indo para os nossos 23 anos de história. Começou a trabalhar no Dia do Trabalhador, então. O transportador é trabalhador, não tem hora para trabalhar, então já tem que começar no dia 1º, né? Quem não tem preguiça começa no dia 1º a trabalhar. Tá certo. E devido a essa sua experiência, essa sua paixão, né, que surgiu quando você começou a trabalhar com transporte, que você decidiu abrir a transportadora. Como é que foi esse início, Cizenando? A gente trabalhava numa empresa que também, na época, ela estava passando por uma crise. Um dos sócios da empresa veio a falecer e mais 2 colegas que trabalhavam lá, a gente trocou uma ideia lá e resolveu abrir uma empresa. A gente abriu, era Sideril, ela tinha uma matriz, ela ficou em Criciúma e a filial ficou aqui. Eu fiquei tocando a filial, eles tocando lá. E a gente conseguiu, pela bagagem que tinha, pelo trabalho, algumas pessoas acreditaram no trabalho da gente. E também era uma outra época, né? A realidade era um pouco diferente. Era carente um pouco carente de empresa, era carente de empresas com um pouco de qualidade de serviço, de comprometimento. E isso a gente já tinha implantado quando trabalhava de empregado. E viu assim que a gente não conseguia passar a vontade, o trabalho de desenvolver dentro da empresa como empregado. A gente ficava meio frustrado que algumas coisas tu era limitado, né? Foi onde vamos abrir uma empresa lá, e a gente abriu e conseguiu, né, fazer um bom trabalho, tanto que depois também quando fui para a STR foi um acerto que a gente fez lá no dividir a empresa. Eu fiquei trabalhando aqui junto na Cerâmica Porto Belo e a gente começou a fazer um trabalho diferente na região aqui de Tijucas, e todas as empresas aqui junto com a Cerâmica Porto Belo a gente iniciou um trabalho diferente, porque o transporte ele é um negócio bem complexo. Tá? Então, cada segmento, cada tipo de atividade, ela tem uma maneira de trabalhar, né? E a gente se especializou em transportar cerâmica e fazer uma coisa difícil na cerâmica que ninguém gosta de fazer, que a gente chama ali, é o fracionado, mas o fracionado da cerâmica. E a gente se especializou nisso aí
e felizmente a gente tem um bom know-how. Uhum. E além dessa situação de início, claro, sempre ser um desafio, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram, apesar de ter um ambiente favorável por pouca empresa, né? A gente tinha todo o know-how de tocar o negócio, né? A logística do negócio. A dificuldade foi que aí tu vai te deparar com outra realidade quando tu trabalha de empregado, que é a parte fiscal, né? Aí depois, com o tempo, vem a parte jurídica, né? Dentro da empresa, que é muito delicada e tu tem que saber administrar muito, a parte financeira da empresa. Eu imagino que cada empresa tem as suas peculiaridades, né? Cada momento, situação que tu passa, tu tem que estar preparado, tu tem que saber como é que tu faz, não é que eu faço, não é que eu carrego, porque tu tem compromissos e comprometimento, né? E, claro, dentro do teu negócio, de cada um, você tem que ter uma filosofia e tu tem que ser fiel a ela para te tocar a tua empresa, o teu negócio. A tua empresa vai crescendo, ela vai crescendo, tu vai botando mais colaboradores para trabalhar contigo, e um dos desafios da gente é incutir na cabeça dos nossos colaboradores a filosofia da empresa para poder seguir o seu negócio, que aí é que ela, no passar do tempo, ela vai te dando a regra, né? E como todo negócio, todo empreendedor, nos negócios eles existem, que a gente chama o ciclo, né? O ciclo do primeiro ano, o ciclo do terceiro, o ciclo do quinto, aí tu passou o quinto ano, tu já começa a virar de verdade um empresário, tu começa a te estabelecer no mercado, mas ainda nós vamos lá e depois nós vamos para o ciclo de 10, de 15 anos, que se tu bobear o teu negócio num país como o nosso, um país que a população é empreendedora, a região do país que nós moramos, né? No sul do país, onde a economia é bem dinâmica, então ele te faz, tu tens que estar te redescobrindo e te adaptando, ainda mais que a gente sabe assim, né? Nós não estamos muito para falar de política, mas não tem como a gente fugir de política, porque política é uma palavra bem complexa, porque política é político, mas a política em si, nós para viver em sociedade, a gente depende da política e depende dos políticos, né? E os nossos políticos no nosso país, assim, eles faltam um comprometimento como a gente, como empresário, tem no nosso negócio, mas nós precisamos deles. Estamos aí. Eles têm que estar lá, né? Zenando, você comentou que a principal dificuldade de início foi, então, a questão de gestão em si, porque você tinha o conhecimento do negócio, mas, como a maioria dos empreendedores iniciantes, tem o know-how da produção, do serviço, mas não tem o know-how de gestão. Como você fez para trabalhar isso? Você buscou ou você colocou pessoas que sabiam fazer? Não, tipo assim, nós estamos falando de 23 anos atrás, que nós não tínhamos atuante associações comerciais, nós não tínhamos SEBRAE, nós não tínhamos assim, uma educação específica para preparar a gente profissionalmente para o mercado. Tínhamos escolas, boa escola, tudo, mas assim, a gente foi aprendendo com o trabalho, o dia a dia, que hoje, felizmente, se tivesse que dar um conselho para alguém, vai buscar orientação, porque hoje o mercado não permite que tu vá pagar para aprender ou fazer qualquer tipo de atividade, tu tem que estar preparado. Muito com isso aí, cara. A gestão do negócio, né? Então tu entende, tu és forte num comercial, mas tu tem que tomar cuidado como é que funciona qualquer tipo de atividade, né? Tu acha que o transportador é fácil? Não. Existe toda uma logística ali para te trabalhar, a parte administrativa, parte fiscal, legislação mudando, se tu bobeia ali, tu tem que estar vendo como é que funciona, não funciona. Ainda mais uma empresa como a nossa, que a gente atua forte, fora do estado de Santa Catarina, né? Então, tu tem que estar de olho na legislação dos outros estados ali para te não ter problema. Verdade, uma área bem complexa, né? Hoje você tem
um ramo específico de clientes, uma gama específica de clientes, ou você agora já diversificou, não trabalha só com cerâmica? Não, nós esse ano, tipo assim, nós tivemos muito tempo forte transportando cerâmica a Porto Belo como embarcador, né? O cliente final que nos remunera é frete FOB, não frete CIF, mas tem uma parte frete CIF, então, mas o nosso carro-chefe sempre foi a cerâmica Porto Belo. E esse ano a gente começou a desenvolver alguns projetos. Começamos o ano passado, tendo uma outra âncora, que a gente começamos a fazer um serviço aqui para o supermercado, para a rede Coque, né, ali para o CD. Nós já temos ali com 3 veículos trabalhando, onde a gente faz serviço do CD para algumas lojas deles ali. Então, estamos tendo outra fonte. Começamos agora, faz um mês e pouco aí, estamos aprendendo, que é na prática, a mexer com grão, né? Porque é um negócio do nosso país, o que sustenta o país. Felizmente, o agronegócio, nós somos fortes, ainda tem muito ainda para crescer o país. E como começamos a mexer, é um mercado um pouco diferente, a gente sabe mais ou menos como é que funciona, mas na prática, quando tu começa a trabalhar, porque a região que a gente atua, o tipo de veículo que nós temos, é voltado sempre para estar mexendo com grão. Então, sair com cerâmica, tu volta com grão, né? E hoje a gente também está fazendo, a gente deslumbrou. Eu particularmente, no início, não era muito a favor, mas depois a gente teve uma outra visão do negócio, que a Porto Belo, ela é uma empresa grande, né? E ela com a franquia dela, a gente, quando tu deixa de fazer o serviço, tu não acha legal, mas tu tem que ter consciência que ela está correta. Então, ela tem um centro de distribuição em Jundiaí, ela tem em Alagoas, e agora ela está montando em Goiânia, e a gente está fazendo o serviço de distribuição do CD para frente para os franqueados. Um trabalho que a gente já fazia no estado do Goiás e no Distrito Federal e no Mato Grosso. Então, essa região a gente vai atender também em Tocantins, mas daquele CD para frente, toda a operação é nossa. Então, é mais um aprendizado que a gente está... Eu tenho uma filial em Goiânia e uma em Brasília. Nós estamos fechando, desativando a de Brasília, mas em contrapartida estamos abrindo uma em Cuiabá e uma em Sinop. Então, com esse negócio a gente deslumbra de tentar dar uma ampliada. A gente está entrando ali assim, é bom, não é um negócio ruim, mas a gente está entrando porque nós estamos deslumbrando um novo horizonte para poder agregar mais carga para poder estar trabalhando, porque hoje tu tem que agregar, senão estamos lascados. Tem que inovar, né? Tem que inovar. Cizenando, de todos esses anos de empresa, houve muitas vezes que a empresa teve a necessidade de se reinventar? O transporte, a gente vive se redescobrindo todo dia, todo momento. Eu vou dizer para ti assim, desculpa às vezes a gente usar muito o nome da cerâmica Porto Belo, mas é em função de a gente trabalhar, de ser a nossa âncora aqui, né? Quando eu comentei essa história deles montar o CD em Goiânia, a ideia deles não era nos aproveitar. Então a gente viu que estava meio fora, a gente acabou ficando um vácuo aí de uns 3 anos, meio que deu uma relaxada, ou tu não investiu, porque tu sabia que aquele negócio numa hora ia terminar. E agora no final apareceu e a gente está se redescobrindo, só que a gente também trabalha com planejamento, né? Nós ficamos aí 3 anos e pouco sem investir na nossa frota, por causa da economia, que a gente resolveu dar uma segurada em investimento, ajuste de caixa. Então, como estava para nós não fazer mais esse trabalho para Porto Belo, a gente, o ano passado, já em outubro, a gente teve na Fenatran, fez negócio planejado para dar uma renovada na frota agora começo do ano, que a gente acabou renovando. Só que em função dessa mudança do CD, a gente teve que investir um pouquinho mais do programado, e aí a coisa dá uma apertadinha, mas eu acredito
na minha empresa, eu acredito no nosso trabalho e eu acredito no nosso país. Muito importante. Zenando, quais são os tipos de marketing, de mídia que vocês fazem? Vocês usam a propaganda? Hoje a gente usa para o trabalho, mas hoje tem muito lá o FreteBras, que é uma ferramenta que a equipe usa, que é muito, mas como marketing, para fazer propaganda para a empresa em si, o nosso tipo de segmento ali, o nosso marketing é mais o corpo a corpo, é visita, é estar presente com os clientes, com os embarcadores, até porque nós temos um volume, mas a quantidade é muito pequena de... Tipo assim, hoje eu digo que nós temos 3 âncoras de embarcadores, que é Porto Belo, que a gente é parceiro. Então, tu tem um contato direto com o pessoal da área comercial, o dia a dia, ele te aproxima. E os clientes, os principais clientes, a gente tem um contato direto uma vez, normalmente 2 vezes por ano, a gente faz uma visita direta, contato direto com os clientes. O nosso negócio, ele não é um negócio que tu vais investir, o marketing ele é diferente, o marketing é mais do corpo a corpo. Boca a boca mesmo, né? O que vale no meu segmento é o serviço. Uma vez o serviço bem prestado, sempre alguém coloca para outra, né? Zenando, quais foram os sacrifícios, maiores sacrifícios que você diga assim, não, Fabiane, foi muito difícil ter que passar por isso para conseguir manter a empresa de pé, para conseguir passar por esses 23 anos de pé? Olha, o difícil é o começo, né? Porque tu vai lá e tu tá aprendendo, aí tu não tá preparado, tu não tem crédito, né? Tu chega lá para te fazer qualquer negócio, é difícil, tu não tem vamos dizer assim, tu não tens um currículo, tu não tens uma história, né? Então, isso ali aí foi difícil. Que hoje, se a pessoa não tiver preparada, ela não consegue, como eu falei no começo. Naquela época ele permitia, até porque a forma de negociar era diferente. Naquela época a gente negociava muito frete, vamos dizer assim, frete à vista. Hoje não existe mais isso, hoje o prazo está aumentando. Então foi onde a gente conseguiu sobreviver. Mas eu vou falar já pela segunda vez, o difícil é a parte fiscal, tributária, para ti estar aprendendo que tu não sabe lá, né? Assim, uma coisa estranha quando tu começa isso, aí eu acho que qualquer um que for fazer um negócio começa, né? Tu montou o teu ambiente, o teu escritório, a tua sala, tu bota um armário, tu bota prateleira, tu compra caneta, tu bota papel ali para trabalhar, aí tu começa assim, né? Tu quer ver um monte, se não tem um arquivo, tu não tem nada, mas aquilo tudo vai saindo naturalmente, né? Hoje tu não tem lugar para guardar documento, não tem, não sei o que, quando tu começa, é uma emoção engraçada que tu quer ter as coisas, quer guardar a nota, tu não tem nada, tu está começando, né? Mas é assim, agora é emoção, né? Isso é emoção, isso é igual ter filho, né? É por que ter filho, né? E por que não tem? Então tu vai ter um filho, tu vai sentir aquela emoção que é só tu que vai sentir. E o negócio, eu digo, eu acho que tu tem que trabalhar. Sim. E quando você começou não tinha tanta concorrência, tinham poucas empresas, tinham poucos concorrentes, mas o mercado hoje já está bem mais aquecido, né? Hoje a gente tem que estar se redescobrindo em todos os seguintes, porque a concorrência, ela é uma concorrência até meio desleal, né? E hoje nós, no segmento do transporte, a gente está sofrendo muito, porque estamos aí difícil transportador aí que nos últimos 3 anos conseguiu fazer algum reajuste, poucos ou não, mas na folha tu tem que fazer reajuste, nossa energia é pequena, mas sobe. Agora o principal nosso é o combustível, né? E essa política que o governo está adotando, então, para nós transportadores, ela ajuda porque todo dia sobe 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Então nós vamos falar aí de 1 ano e quase 1 ano e meio aí do governo Temer, que mudou a forma da Petrobras trabalhar e o combustível. Nós já estamos aí com quase 30% de reajuste em combustível e a gente não conseguiu repassar.
E no transporte, no nosso tipo de transporte, qualquer tipo de transporte, o combustível, ele 50% da despesa é combustível. Verdade. Então, infelizmente, a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui considerando, né? Mas vamos chamar agora a nossa 3 dicas de sucesso. Zenando, fala aí para o pessoal de casa, né, para os internautas que querem empreender, 3 dicas de sucesso. A primeira dica que eu diria é que não tenha medo de empreender. Não vá ficar consigo com arrependimento de não ter tentado. Mas, claro, tu tem que ter alguma coisa, tu tem que ser forte, né? Tu tem que gostar do que tu vai fazer. Se tu vai ser um empreendedor, tu tem que gostar do que tu vai fazer. E o que nós vamos dizer assim? Te prepara e sem medo. Vai. Agora não vai ficar te segurando e quando tu estiver lá no final tu vai tentar. Tenta quando tu é novo, aí tu vai lá, tu tenta, seja arrojado, tenha coragem. Agora usa sabedoria. Hoje tem erros que não se admitem, porque hoje nós temos um montoeira de segmentos aí na nossa sociedade te ajudando. Nós temos o Sebrae, nós temos a associação comercial, tem alguns núcleos de empreendedor. Não tenha medo, concorrente não é inimigo teu, tu tem que saber lidar com ele, mas ele não é teu concorrente, que existem algumas ferramentas que você pode compartilhar, né? Não seja um cara egoísta, seja humilde. A humildade é uma grande virtude do sucesso do empresário. Excelentes dicas, Zenando. Muito obrigada novamente por ter vindo atender o nosso chamado, né? E a gente deseja cada vez mais sucesso aí na jornada. Obrigado. Gente, então por hoje era isso. A gente poderia ficar aí mais umas 2 horas, né, puxando todas as situações possíveis para agregar da história do Cizenando, mas nosso tempo é curto. Então, nós ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais programa A Grande Ideia e tenham todos uma ótima semana e uma boa noite.